Vamos lá então, vamos começar mais uma live desse aquecimento da semana, do dia 25, que vai ter um evento online e gratuito para você participar aí da jornada 30K+. O que é a jornada 30K+? É eu direcionar você do zero à sua liberdade financeira, conseguir faturar mais de 30 mil reais por mês com o seu escritório de design de interiores. Eu guio designers de interiores do zero à liberdade financeira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitos profissionais pensam não ter importância. Como eu tenho escritório há bastante tempo, eu quero te mostrar a importância desse assunto. Quem sou eu? Sou Milena Chato, designer de interiores, tenho mais de 10 anos de experiência e eu quero guiar você para você também ter o seu sucesso, a sua liberdade também com o seu escritório. Nosso tema de hoje é plano de negócios. Você precisa disso para abrir seu escritório? O que você tem em mente sobre esse assunto? Você pensa que a gente precisa realmente ter um escritório para conseguir, um plano de negócio para conseguir gerenciar o seu escritório? Pois então, né? Então, o que a gente vai falar sobre plano de negócio? Primeiro, as pessoas têm que entender o que é um plano de negócio. Um plano de negócio é uma projeção onde você, profissional, ele vai conseguir projetar o seu escritório lá na frente. A gente não faz projeto para os clientes, a gente não projeta o seu futuro ambiente, a gente não primeiro prepara esse espaço para fazer para o cliente depois executar esse projeto. A gente não tem todo esse cuidado. É a mesma coisa. O plano de negócios é um projeto, é uma forma de você projetar o seu negócio lá na frente. Quando a gente faz um projeto, o que a gente pensa e a gente orienta o cliente para desenvolver um projeto? A gente vai lá e diz para ele assim: olha, o ideal é você fazer um projeto para que você possa entender todo o processo, definir vários acabamentos, fazer várias escolhas para depois te ajudar lá na frente nesse caminho. Você ir na loja de porcelanato, saber o porcelanato que vai comprar, ir na loja de iluminação e saber quantas iluminações foram orçadas. A mesma coisa é o plano de negócios. Você vai projetar o seu escritório lá para frente para entender esse caminho e o que você precisa para esse caminho. Então você tem que entender que o plano de negócios é exatamente o projeto que a gente faz para o cliente, só que esse é o projeto que a gente faz para a gente, para o nosso negócio. Então você tem que ter isso muito em mente. Então, eu vou visualizar o que eu quero daqui 5 anos. Isso é um projeto do seu escritório, do seu negócio. Vocês começam a entender então o que é um plano de negócios? Realmente é um plano, é um projeto para executar o seu negócio. Milena, o que esse plano de negócios vai trazer para mim, para o meu escritório? O que o projeto de interiores traz para o cliente na hora que ele procura você? Ele não te procura para criar uma estratégia em que ele quer um resultado final positivo? É a mesma coisa. O plano de negócios é para gerar um resultado positivo lá na frente do teu escritório. Então, o plano de negócios, ele é como um projeto. O seu cliente vai lá te procurar porque ele não quer cometer erros lá na frente. Ele quer saber o caminho para chegar e executar a casa dele, que tudo dê certo. O plano de negócios é exatamente a mesma coisa. Parece muito louco, mas é isso. O plano de negócio é para você criar esses caminhos, projetar o que você quer lá na frente, né? Você vai fazer o projeto do cliente, você vai com a sua mente lá na frente. Então, vou projetar o ambiente do um quarto. Eu já começo a criar tudo aquilo que vai precisar naquele espaço para eu desenvolver depois esse projeto. O planejamento, o plano de negócios para o seu escritório é a mesma coisa. Você projeta lá na frente uma ideia de faturamento, de sonhos, de propósito, de desejo, e aí então você vai construir esse caminho ou tentar chegar o mais próximo, né, desse caminho
tentando eliminar o maior número de erros possíveis para que isso aconteça. Você vai criar estratégias para que seu plano, o seu negócio dê certo. Você vai conseguir prever investimentos e você vai conseguir também começar o seu negócio do jeito certo. Hoje eu vi um dado, quero ver se eu anotei esse dado, que é um dado do Sebrae. O Sebrae tem um levantamento que fala que a cada 100 empresas, cada 100 negócios que são abertos, que nascem, depois de 5 anos, somente 5 sobrevivem. Pensa, 100 negócios no mercado e só 5 sobrevivem. E vocês acham que isso no design de interiores, no escritório de projetos, é diferente essa realidade? Não é. Diariamente eu recebo mensagens de pessoas, eu vejo pessoas me pedindo emprego porque fecharam o seu escritório, me pedindo uma oportunidade para trabalhar com a gente. Por quê? Porque provavelmente não projetou o seu escritório lá para frente, não planejou como seria esse seu escritório ideal. Isso é plano de negócios, isso é realmente para que você entenda o que é o plano de negócio. Ficou claro para vocês? Hoje eu gostaria muito de pedir a interação de vocês. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento do conteúdo e para lembrar que são lives de aquecimento, né? Nós temos aí 10 lives, essa é a 4ª live de aquecimento para a semana do dia 25, para o nosso evento lá, que é para destravar você. Então, se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, agora é o momento da gente fazer. A gente vai falar abertamente tudo sobre escritório, como funciona o escritório e hoje em específico sobre planejamento para ter um escritório, sobre plano de negócio. Então, se você quiser o máximo possível tirar de informações, agora é o momento. Então, a gente está lá ao vivo no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook, a gente está em todos os canais e a gente está aberto, eu estou aberta para receber perguntas, quiserem tirar dúvidas, às vezes a dúvida de vocês é dúvida de outras pessoas e é interessante a gente fazer isso, tá? E o que eu fiz no início da minha carreira? Hoje eu coloquei uns stories, quem me acompanhou deve ter visto os stories. O que eu comentei hoje? Hoje eu mostrei para vocês mais um sonho nosso realizado, que eu fiz um plano de negócios há 4 anos. Então, meu segundo negócio também teve plano de negócios. Por quê? Sem um plano, sem uma projeção, eu não tinha como saber esse caminho para chegar até aqui. Essa semana, agora esse final de semana, nós estamos mudando, nós estamos trazendo a nossa marcenaria e transformando ela para uma fábrica de móveis. Nós estamos saindo de um espaço de 180 metros quadrados para um espaço de 600 metros quadrados. Eu vou contar um segredo para você. Ficou pequeno. Porque a gente não tem ideia do tamanho da proporção do que a gente se tornou. Mas como que eu consegui em 4 anos esse crescimento? Com planejamento, com plano de negócios. Quando a gente começou o nosso escritório lá em 2011 para 2012, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um planejamento, né? E não ter um planejamento, ele te deixa sem foco. E a gente tem que ter isso em mente. Se a gente não tem foco, a gente não tem como chegar nas nossas metas, no nosso propósito. Então você tem que ter foco no seu negócio para chegar e buscar um caminho que seria o mais correto, né? Se você não tem meta, você fica aí perdido no seu caminho, sem meta, sem foco, sem gerenciamento do seu negócio, sem pulso firme, cuidando de cada centavo, sabendo onde pode e onde não pode investir, o que você tem que guardar para lá na frente comprar. Nós compramos aí maquinários de mais de 100 mil reais, mas o que a gente teve? Planejamento. A gente já tinha nossos equipamentos e compramos novos equipamentos para aumentar a nossa produtividade. Mas você acha que nós íamos simplesmente comprar um maquinário sem ter planejamento? Não, a gente não ia fazer essa compra do maquinário sem ter planejamento. Então, o nosso negócio começa com plano de negócios. O meu escritório começou, o meu e meu sócio, com plano de negócios. Quando a gente resolveu abrir o escritório, a gente fez o nosso plano de negócios para avaliar se realmente o que a gente estava pensando era interessante e a gente podia seguir nesse caminho.
E a gente tem tanto medo quando a gente fala em abertura do escritório, em largar o seu emprego para viver do design, viver do seu escritório, que a gente fez 1000 contas, a gente fez 1000 possibilidades, a gente fez 1000 observações para ver se realmente a gente podia fazer isso. E olha que interessante, né? O planejamento, o que ele te traz? Te traz segurança para esse caminho. O teu plano de negócios vai trazer o quê? Segurança para esse teu caminho. Eu quero que você entenda isso, né? Ele vai trazer, inclusive, uma visualização dos investimentos que você precisa ter para abrir seu negócio. Vocês querem que eu conte para vocês alguns dos meus custos aqui do escritório, para vocês entenderem que vocês têm que pensar nisso quando vocês abrem o escritório? Mas eu só vou mandar se alguém me colocar assim, eu quero. Senão eu não vou contar nem a metade daqui, eu não vou passar. Porque se não me pedir, eu não vou passar. O que a gente ainda fala sobre planejamento de equipe, né? A gente fala de planejamento, que a gente faz os planejamentos futuros, a gente faz também essa questão de planejamento de equipe. Quando você começa você e o sócio. E de repente você em algum momento vai precisar aumentar a equipe. Opa, vi que tem gente que quer, então já logo vou passar. Então a gente faz essa gestão e essa gestão tem que ser planejada lá no teu plano de negócio. Vou te dar um exemplo então, vou dar um exemplo para vocês de custos, tá? Só alguns assim que eu lembrei rápida, como diz a minha filha, rapidamente, e aí eu vou contar para vocês aqui. Olha só, um dos custos que a gente tem aqui internamente, plano de saúde. Ah, Milena, mas eu não vou ter isso no começo. Não, mas em algum momento você vai ter. Porque você vai querer que o seu escritório te sustente e, inclusive, paga o teu plano de saúde. Ou você tá saindo da casa dos seus pais, sei lá, tô chutando, tá? E vai pedir pro seu pai pagar e a sua mãe o seu plano de saúde. Não, né? Você quer viver, você quer... Qual que é a minha função aqui? Dizer que vocês têm... E eu quero guiar vocês para a liberdade financeira de vocês. E daí vocês acham que eu vou dizer para vocês pedirem para o pai de vocês pagarem o plano de saúde de vocês? Óbvio que não. Isso tem que estar no planejamento, no seu plano de negócio, que são os seus custos. Projetar quais são esses custos futuros. Hoje, com 10 anos de escritório, eu tenho muitos custos. Vou passar algum. Plano de saúde, sistemas e serviços de informática. Ontem a gente teve que chamar o técnico para ver a nossa impressora, a nossa plotter, que deu problema, e a gente não conseguia imprimir as plantas, e isso é um custo. Eu tive que pagar a vinda dele, uma peça que estragou, ou material para isso. FGTS de funcionário, de colaborador, tem que estar na minha planilha, tem que estar nos meus custos. Agora você não tem ninguém, futuramente você vai ter uma equipe como eu. Então você tem que projetar isso na frente e depois, com o tempo, você vai preenchendo esses dados. Água do escritório. Por que a água do escritório? Aqui a gente tem o condomínio, aqui, né? Tem a taxa de condomínio que tá a água do escritório inclusa. Mas nós tomamos água filtrada. Eu não tomo água da torneira, nem meus colaboradores. O que a gente tem? A gente tem um plano que aí o rapaz vem toda semana ou a cada solicitação trazer água filtrada para nós, né? Porque eu não comprei aquela caixinha, a gente compra bombona e faz troca de bombona. Olha só, a água tem que estar nos teus custos, tem que estar na tua projeção. Hoje eu tenho 5 colaboradores registrados só aqui no escritório, fora o que a gente tem da carpintaria. Tô falando só de escritório. A gente tem aluguel, material do escritório, folha de ofício, folha A4, tinta para impressora, caneta, lápis, papel, um grampeador, tudo isso tem que estar previsto no teu plano de negócio. A energia do escritório, o telefone fixo do escritório, os celulares. Hoje nós temos 6 aparelhos de telefone no escritório. Isso tem que estar previsto, eu pago as linhas. Conta bancária, você vai fazer a sua liberdade financeira. E como que você vai fazer essa liberdade financeira e manusear o dinheiro que o cliente te paga de projeto e por que conta você vai pagar essas contas, né? Qual é a conta que você vai utilizar para essa movimentação? Óbvio que não vai ser a conta sua particular.
Você vai criar uma conta específica para o escritório. Ah, Milena, mas no começo eu não vou abrir CNPJ. Tudo bem, mas você tem que ter essa conta específica para pagar essas despesas. Começaram a entender por que eu falo em planejamento, em plano de negócio? A gente tá falando só de custos, gente, só de custos, que é um item do plano de negócios. Equipamentos e investimentos para equipamentos. A gente está com uma plotter agora, que há um ano atrás não tínhamos. Então, o que a gente fez? A gente planejou essa plotter dentro do nosso planejamento financeiro. A internet eu tenho que pagar do escritório, o meu prolabore, o prolabore do meu sócio. Contador, porque você não acha que você depois que abrir CNPJ não vai ter contador. Vai ter sim. Impostos, equipamentos, almoço, transporte, combustível e mais impostos para o governo, nota fiscal. Tudo isso vai sair da onde? Das contas do seu escritório. Então você tem que, a gente falou aqui somente de custos fixos, né? De custos do escritório, porque não são fixos, alguns são e outros são variáveis, que você tem que aprender isso também. Então, assim, para vocês entenderem que só ali nos custos a gente já tem o investimento que a gente tem que planejar. Ah, vou começar sozinha. Beleza, você vai começar sozinho. Só que você vai ter custos, você vai ter que pensar lá na frente nos investimentos, você vai ter que pensar nesse planejamento do seu escritório. Outra coisa que a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar ainda planejamento de equipe, como que você vai dividir os seus projetos para atender mais clientes ao mesmo tempo. Eu falei isso ontem, na live de ontem, eu expliquei sobre isso. Planejamento de marketing, você tem que falar sobre marketing, você tem que fazer captação de clientes, você vai ter que preparar material para esse planejamento de marketing, você vai ter que preparar o seu cartão de visitas, o seu e-mail. Você já pensou na sua marca? Vocês já pensaram qual é o nome que vocês vão utilizar ou vocês vão utilizar o nome de vocês? Beleza, não tem problema. Mas qual que vai ser a fonte do nome de vocês? Como que vocês vão fazer o e-mail de vocês? Como que vai ser o e-mail de vocês? Qual o número de telefone que vocês vão utilizar? Tudo isso é planejamento do seu negócio. Vendas. Como você vai captar o seu cliente? Hoje iniciou o meu curso novo de gestão de vendas, porque até então eu estudava como vender. Agora eu já tenho que estudar como eu fazer essa gestão de vendas, porque eu tenho mais pessoas para gerenciar. Tá vendo? Esse planejamento você vai ter que fazer sempre. E dentro do plano de negócios, a gente fala ainda sobre a avaliação da concorrência. Por que, Milena, dentro do plano de negócios eu vou pensar? Porque você vai sair aí no mercado, vai ter 3, 4, 5 profissionais, 10, 20, 30 profissionais se formando junto com você, e você vai ter a avaliação da sua concorrência para ver também aonde você quer chegar. Pô, eu gosto daquela concorrência ali, eu quero me espelhar nela. Vou ver o que eles estão fazendo para entender o processo de trabalho deles. Pô, eu quero chegar naquele patamar mas eu não tô lá, eu tô aqui. Então eu tenho que avaliar esse meu concorrente aqui. Quem são os caras aqui que se formaram junto comigo? O que eles estão fazendo? Como que eles estão divulgando o trabalho? Qual que é a linha deles? Todo mundo faz isso. Todas as empresas avaliam os seus concorrentes. Teve um dia que uma empresa me falou que eu achei engraçado, até não sabia que isso acontecia, mas ele me falou que sim, que eles fazem. Eles pegam um colaborador da empresa e transformam num cliente pro concorrente. E aí esse colaborador da empresa vai lá no concorrente fazer um orçamento para descobrir como é que está o atendimento deles, descobrir o que eles estão fazendo de diferente. É a avaliação da concorrência que a gente aprende no plano de negócio, né? E o que o plano de negócio ele vai fazer contigo? Ele vai fazer com que você abra a mente. E é isso que eu quero que vocês foquem hoje. A nossa live de hoje não é para explicar exatamente o que é um plano de negócio, porque depois eu vou passar um link e vou direcionar vocês para seguir um passo a passo lá no Telegram. Quem está no Telegram e inscrito na jornada 30K+, recebe links e materiais e tal para poder aplicar.
E também tem a Milena Chá, Escritório de Sucesso, que também está sempre recebendo conteúdo lá, que é para ajudar vocês nesse processo aí. Então, eu não quero ficar também falando passo por passo do plano de negócio, mas eu quero principalmente que vocês, futuros empreendedores, abram a mente para entender o que é o plano de negócio. Aqui quem está me acompanhando tem escritório já? Todo mundo já tem escritório, está iniciando, está em fase de faculdade, como é que tá? Se puderem comentar, eu vou ficar feliz. E aí a gente vai falar que tipo de negócio que você vai querer. Você já pensou? Eu vou querer me focar vou me especializar num nicho, eu vou trabalhar só com 3D, eu vou trabalhar só com projetos de interiores residenciais, não, eu vou trabalhar só com projetos comerciais. Isso é o que vocês, tem gente que já está iniciando aí a vida profissional. Então, muito importante fazer o plano de negócio. Você já fez seu plano de negócio? Você já começou a pensar nisso? Já plantou a sua meta lá na frente? Isso é importante. Por que é importante a gente ter a nossa meta? Para a gente ter foco no nosso caminho. Se você tiver foco no seu caminho, você vai criar toda a sua estratégia focada na sua meta. Você tem que ter meta para focar. Hoje eu e meu sócio sentamos para alinhar ainda mais um pouquinho. Ó, tem gente que está me dizendo aqui no YouTube também início da carreira. Perfeito! Para vocês que estão no início da carreira, vocês têm que entender que tem que abrir esse plano de negócio para abrir a mente de vocês e saber exatamente o que vocês vão precisar nesse caminho. É isso que eu quero que vocês entendam. O plano de negócio ele realmente é para isso, para fazer você projetar esse seu caminho para chegar no seu objetivo, na sua meta. E o que eu vou precisar para fazer isso? Eu vou precisar avaliar o marketing, né? O que eu vou precisar para esse marketing? Que é aquilo que eu falei. Eu vou fazer a minha marca, vou focar no meu plano de negócio, já vou começar na minha marca. Beleza, qual o nome que eu vou utilizar? Vocês que já estão iniciando a carreira, já pensaram o nome de vocês? Já fizeram cartão de visita? Já fizeram prospecto, portfólio, e-mail? Pensaram como vão divulgar esse material para o cliente de vocês? Tudo isso está lá em vendas, em marketing. Vocês têm que pensar no marketing, têm que pensar nas vendas, porque vocês estão iniciando a carreira e vocês vão precisar vender. Só que para vocês venderem, vocês vão precisar do quê? De um planejamento. Então, vocês vão ter que fazer o planejamento. Gente, plano de negócio não é só falar de custos. Plano de negócio é projetar o que vocês querem lá na frente. A gente tem que falar de marketing, de financeiro, de investimento, de captação de cliente. Tudo isso está dentro do plano de negócios. Lembrem-se, eu vou passar depois um link para um que eu hoje pesquisei para passar para vocês do Sebrae, achei bem interessante para ajudar vocês nesse começo aí, para destravar isso aí e a gente já começar a pensar nesse plano de negócios, né? Além de toda essa parte do marketing, eu falo que o principal é o propósito. Hoje eu coloquei lá no meu Instagram sobre o meu propósito. Eu e Pierre, a gente tem o nosso propósito já muito fixo na nossa mente há 12 anos. O dia que eu roubei ele de outra empresa, porque eu saí dessa empresa e falei, eu vou te roubar. Quando eu tiver com as coisas engatadas e organizadas, eu vou te tirar daí e tu vem trabalhar comigo. Eu já tinha um plano. Meu primeiro plano era catar ele daquela empresa. E aí, nesse plano, a gente sentou e montou o nosso propósito, né? A gente sempre teve um grande propósito. A gente sempre quis fazer a diferença no mercado. A gente nunca nunca projetou o financeiro. Foi muito engraçado. A gente sempre projetou o propósito. Tanto eu quanto ele, a gente tinha o propósito de mudar a vida das pessoas. A gente tinha um propósito de onde a gente fosse colocar a mão, a gente fosse fazer com todo o nosso amor e todo o nosso carinho. E aí a gente, em muitos anos atrás, a gente projetou um galpão e tá na nossa mente isso, né? E aí hoje eu e ele fomos visitar a obra e a gente se emocionou. Se emocionou porque, sabe aquele projeto que a gente fez lá em 2012? Eu até fico emocionada de falar, mas eu tô vendo se concretizar mais ainda do que a gente planejou.
Mas a gente não focou no galpão, não focou no faturamento, a gente focou no nosso propósito, que era atender bem as pessoas e pela paixão por inovar. A gente focou muito isso e a gente focou em ajudar as pessoas, tanto eu quanto ele. Nós na profissão, a gente queria fazer a mudança. E a gente trabalhou isso muito forte na gente. E aí a gente está colhendo os frutos. Mas vejam, 10 anos e lá no começo eu coloquei e ele um propósito que a gente está colhendo agora. Vocês podem colher e a gente foi colhendo, né? Ah, Milena, mas sempre foi sucesso? Claro que não. Quem me assiste sabe que 2018 para 2019 a gente quase fechou a marcenaria. O galpão de 180 metros quadrados não foi onde a gente começou. A gente começou num de 300, mas a gente teve que dar um passo atrás, diminuir nosso espaço, diminuir nossa equipe por falta de gestão. A gente não entendia alguns processos. E aí, pra gente poder dar o up e voltar lá na frente, né? Pra agora conquistar tudo que a gente... Só que agora é detalhe. Nosso plano de negócio lá e o nosso planejamento tá indo tudo bem de passinho em passinho. Cada decisão muito bem avaliada. Então, é isso que eu quero que vocês façam, né? As meninas aí que colocaram que já estão iniciando, já tem o nome próprio, já tem o seu propósito? Já conseguiram pensar nesse propósito para criar o caminho de vocês? É isso que eu quero. Me coloquem, se vocês puderem colocar o propósito de vocês, eu vou ficar bem contente. É bom porque pra gente sempre relembrar, eu gosto sempre de falar e afirmar esse propósito pra gente lembrar dele, pra gente a esperança, né? Aquela coisa, o mindset, colocar na mente, lembrar, firmar, pensar nele para a coisa acontecer. Então, no início da nossa carreira, a gente fez esse plano de negócio. E eu lembro até hoje, a gente levou para a nossa coordenadora, a Roseli de Farias Lemos, ela era coordenadora do nosso curso e a gente levou esse plano de negócio para ela avaliar. E a gente estava com muito medo de abrir o escritório. E quando eu falo escritório, a gente não tinha espaço físico, era só a ideia do escritório, porque a gente começou no depósito de ferramentas do sogro do meu sócio e ali foi o nosso investimento. Aí depois eu vou contar um pouquinho desse investimento. E a gente levou para ela, mas a gente levou tudo muito esmiuçadinho, sabe? A gente tinha aula de marketing, então a gente aprendeu também um pouquinho sobre plano de negócios e a gente foi ali tudo muito esmiuçadinho. O que a gente tinha para investir, quanto que a gente tinha de dinheiro? Nada. Nenhum dos dois, deixa eu ligar o ar aqui. Nenhum dos dois tinha dinheiro, então a gente não tinha nada para começar, mas a gente tinha em mente que ia precisar nesse caminho. E aí a gente foi montando isso e pensando nisso, e aí a gente montou. Quando a gente levou esse plano de negócio para ela olhou pra gente e falou: o que vocês estão esperando? E a gente estava inseguro, a gente não sabia se podia começar. Ela falou: vambora, vamos começar, isso aí tudo vai dar certo, sigam em frente. E aí a gente seguiu, meio com insegurança, com aquele medo, mas a gente seguiu. Só que a gente já lá no começo fez esse planejamento, né, para abrir esse plano de negócio. E aí, qual foi o investimento? Hoje eu recebi uma pergunta, que eu abri a caixinha de pergunta, e a pessoa me perguntou assim: Milena, para um escritório remoto, um home office, o que eu preciso de investimento? Você precisa de você, é a primeira coisa, e o seu planejamento. Faz o teu planejamento e aí com esse planejamento você vai começar a destrinchar o que você precisa. Vou te dar uma base, vou dar uma base para vocês. Vocês vão começar em home office, o que a gente vai precisar em home office? De um computador para trabalhar. Então você não pode ter qualquer computador, porque você vai fazer 3D. Então você vai ter que pensar nesse investimento para um computador bom para trabalhar. Se puder notebook, melhor ainda, só que a gente sabe que o desenvolver 3D no notebook não é adequado, mas é o começo. Até porque você vai trabalhar com essa questão de estar, né, remotamente por aí. Então hoje você vai trabalhar em casa, você vai levar o notebook para atender seu cliente fora. Então pensa nesse teu notebook. Pensa como que você vai chegar no local, se você vai precisar de carro, vai de ônibus, vai de Uber, né, vai de moto, como que você vai.
Pensa nesse deslocamento que vai ter que estar dentro da sua planilha financeira, da sua planilha de precificação, para você, quando fazer o orçamento para o seu cliente, tá ali, né? Deixa eu ver aqui. Tem o nome da empresa e estou aos poucos fazendo marketing, pois tudo é custo e temos que ir aos poucos. Tereza, deixa eu te contar uma coisa. Alguma coisa, se você conseguir fazer sozinha, que geralmente quando a gente está começando, a gente tem mais tempo. Tem uma ferramenta que a gente utiliza, que até utiliza ainda hoje no escritório, que se chama Canva. Então, muita coisa a gente faz lá. A nossa marca, o nosso portfólio, a nossa logo, foi tudo eu e meu sócio que fizemos. Nós não pagamos ninguém, ela tá aqui, ó, até hoje. E é invento e um pontinho embaixo, né? E essa é a nossa marca. Só que foi a gente que fez, porque realmente no começo a gente não tinha condições financeiras. Então, pensa nessa ideia de usar o Canva. Ele vai ser ótimo para você, você vai ver só. Deixa eu ver aqui a Ana. Não sei se tem um propósito bem estruturado, mas sempre quis levar um lar para as pessoas, mostrar que não precisa ser rico para ter uma casa dos sonhos, que design e arquitetura é para todos. Uso meu próprio nome como escritório. Ana, que lindo, perfeito. Esse é o seu propósito. Você conseguiu enxergar que o design de interiores, ele pode ser para todos. A gente só tem que explicar para as pessoas a importância dele, que às vezes as pessoas não têm essa ideia da importância do design de interiores, né? E cabe a gente, quando for captar o cliente e vender, a gente entender e passar isso para ele. É muito gratificante isso, e eu falo que é esse o propósito que move a gente. Então é esse o teu propósito que vai fazer com que você tenha esse planejamento para você chegar lá a sua liberdade financeira, ao seu faturamento. Coloca isso em mente. Pega essa frase, mostrar que não precisa ser rico para ter uma casa dos sonhos, né? Olha que baita frase. Você pode utilizar essa baita frase aí, ó. A Thaís colocou lá no YouTube já o Canva, que é o recomendado lá, para a Tereza também já ver. E olha que baita frase. Tu consegue perceber que tu conseguiu transformar o teu sentimento de escritório numa única frase? Tu só pode talvez melhorar, não colocar a palavra rico, né? Colocar alguma outra palavra, mas tu já tem a tua frase, o que te motiva, o que te leva a abrir teu escritório de interiores. Então isso é muito legal e eu acho que isso é a transformação do escritório. Isso é o que te leva para cima. E o planejamento de negócios, a primeira etapa que eu falo é isso: pensar no seu propósito, pensar na sua marca, pensar quem você é e onde você quer chegar. O que você quer fazer de diferente? Como você quer chegar lá? É assim que você vai montar o seu plano de negócio, né? Foi o que eu e meu sócio fizemos. Nós definimos onde nós queríamos chegar e como nós iríamos chegar, com a ajuda do plano de negócio. Para quê? Quando a gente definiu, que a gente tinha muito em mente, que a gente queria projeto de qualidade, a gente tinha paixão pelo design, então a gente queria sempre inovar, então a nossa frase hoje, o nosso lema é paixão por inovar, e a gente queria desenvolver dentro da nossa equipe o amor pelo trabalho. Eu vi algumas pesquisas aí, pessoal falando sobre umas pesquisas, até uma profissional que eu vi ela compartilhando hoje, estava olhando o Instagram dela, e ela falou que 3%, se eu não me engano, é esse número, que trabalham dentro da empresa, têm o propósito da empresa e fazem o seu trabalho com amor. Olha que triste. Você tem 100 funcionários, 10 funcionários, sei lá, 5 funcionários, e aí e o cara não está conectado ao teu propósito, não está com amor, né, no que faz. Mas será que é culpa dele? Será que você montou um planejamento para levar esse propósito para ele, esse amor para ele? Tudo isso está dentro do plano de negócio, até a gestão de equipe. Como que você vai fazer essa gestão de equipe depois? Então, quando a gente faz isso no nosso plano de negócios, a gente faz, esse ano a gente fez o nosso já planejamento e já projetou até dezembro as nossas expectativas de faturamento. Então eu já tenho planejado janeiro, fevereiro, março, abril
Em janeiro eu já quero dizer que eu tô correndo atrás, porque como a gente fez agora e ele já me veio com esse planejamento alto, ó, tô correndo atrás para fechar negócio. Mas eu já consegui fazer uma projeção desse faturamento para a gente o quê? Saber em dezembro aonde a gente vai investir. Então, até maio eu tenho um faturamento. A partir de maio a gente criou um faturamento maior, porque a partir de maio nós vamos melhorar o nosso salário, nosso Prolabore, nós vamos investir em novos profissionais e nós vamos melhorar a vida dos profissionais que trabalham conosco. Então, a gente também tem o propósito de toda a equipe crescer junto com a gente. E aí a gente já fez esse planejamento, que é os planejamentos anuais, né, e mensais, e as metas que cada equipe, tanto a equipe de produção, que tem que nos entregar, como a equipe de vendas tem que entregar também, para que a gente siga dentro desse planejamento que a gente projetou lá no início da carreira. Dentro desse planejamento tem aquela questão do marketing que eu falei para vocês, né, de criar e-mail, criar nome, criar conta no banco, que é importante, vai ter que estar previsto lá no teu planejamento. Tudo isso para te dar um parâmetro geral do que realmente tu precisa daqui para frente. Então, planejamento é isso. Ele vai te dar uma projeção lá de tudo que tu precisa e essa é a ideia, né? Qual que é o maior erro? Você achar que não precisa de um plano de negócios. Esse é um baita erro. Por que que ele é um baita erro? Porque ele não vai te levar ao sucesso. Você não vai ter controle do seu negócio. Você não vai saber o que fazer. Então, é um erro gravíssimo. A maioria dos escritórios que fecham de design de interiores é porque não tiveram planejamento e não tiveram plano de negócio. Então, é um erro gravíssimo um designer de interiores que quer viver do design e não ter um plano de negócio. Eu deixo isso muito sério, é muito sério o que eu tô falando. Porque você não tem rumo, você não tem direcionamento para o seu crescimento, para o seu faturamento, para o seu propósito, para a sua meta. Você não tem nem meta. Se você não criar nenhuma meta, você vai viver um dia de cada, um momento de cada. E aí eu falo, isso é legal para você? Acho que não, né? A Casa dos Sonhos, acessível a todos. Aí a Thaís criou uma frase aí pra Ana, viu, Ana? Que legal! É porque eu tinha passado, eu vi aí a última. Eu não tinha visto as últimas conversas de vocês. Mas é isso mesmo, viu? A Thaís, em poucos minutos, em poucos segundos aí, já fez uma frase para você. Isso é o propósito. Utilize essa frase, se você quiser, claro, está aí de brinde, né? Mas utilize essa frase para o teu crescimento, tá? Como que a gente vai fazer um plano de negócio? Que é muito importante para você. Deixa eu ver. Liliane enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Quer participar, Liliane? Só manda um okzinho aqui para mim que daí a gente compartilha aí, a gente conversa. Pode me chamar aí que a gente vai conversando, tá? Só que às vezes as pessoas apertam sem querer e daí eu chamo ao vivo, pode dar algum problema. Então só me diz assim, beleza. O que a gente precisa para esse plano de negócio? A gente tem que ter em mente que a gente precisa de algumas coisas que vão fazer a diferença. Essa organização para começar o plano de negócio é o principal. Então, primeira coisa que eu falo para você é pensar no seu propósito, pensar na sua meta. Ó, sabia aí, ó. Pensar no seu propósito, pensar na sua meta, pensar no seu crescimento. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é o nicho que você vai trabalhar. Eu tô te falando para te começar a pensar nisso para conseguir abrir o teu plano de negócio, né? O nicho que você vai trabalhar, é aquilo que eu falei. Segunda coisa é, você vai sozinha ou você vai com alguém? Por que sozinha ou com alguém? Porque se você for sozinha, você tem um tipo de planejamento. Se você for com alguém, você tem um outro tipo de planejamento de plano de negócios. Se você for com alguém, que é no meu caso, a gente teve que pensar, inclusive, como ia fazer a divisão de lucros, como que ia ser o investimento, se ia ser 50%, 50-50%, se os dois iam entrar sempre com o dinheiro igual para investimento, como que a gente ia dividir os nossos salários. E isso é um planejamento muito importante que a gente tem que fazer.
tá? Então eu peço que vocês pensem nisso, se vocês vão sozinhos ou se vocês vão com alguém. Isso vai influenciar no plano de negócio de vocês. E hoje também ainda como você vai trabalhar, se você vai trabalhar em home office ou se você vai trabalhar, vai ter um escritório, né, uma sala comercial alugada ou um espaço para que você entenda os custos, os investimentos. Quando a gente fala em sócio, até os investimentos mudam. Por quê? Você vai precisar de 2 computadores, 2 mesas, 2 telefones, tudo vai ser duplo, né? Como que eu e meu sócio começamos? Cada um tinha o seu notebook, cada um colocou seu notebook debaixo do braço. O meu esposo tinha uma empresa que ele tinha fechado e que tinha dado lá uns problemas, e eles fecharam essa empresa, que eles tinham pensado nessa sociedade, mas eles não fizeram planejamento, e aí é onde deu problema. E sobrou aquelas 2 mesas lá, que meio capenga, que tava para lá, tava para cá. E aí o sogro do Pierre emprestou o depósito de ferramentas e a gente levou as 2 mesas capenga. Compramos, vimos lá na época numa divulgação o pessoal vendendo 2 cadeiras para trabalho por R$20 ou R$50, eu nem lembro. Compramos uma cadeira cada um, que a minha bunda não cabia na cadeira, mas tá tudo certo, né? Então a gente começou com um notebook, uma mesa e começou com a cadeira. Nós não tínhamos impressora, nós não tínhamos nada. E cada um tinha o seu celular particular. Foi isso que a gente começou. Desde ali, então, a gente criou o nosso propósito e o nosso planejamento para ir comprando as coisas. Daí, a próxima etapa que a gente fez foi definir salário. Bom, a gente não tinha clientes, então não tinha dinheiro para o salário. Mas a gente tinha planejado e guardou um leve dinheirinho para manter a gente, pelo menos na nossa vida particular, pelo menos uns 2 meses. Então a gente não tirou nesses 2 primeiros meses dinheiro do escritório. A gente não tirou. Os 2 primeiros meses a gente não teve salário. E aí o que a gente fez? O dinheiro que entrou, a gente reinvestiu. O dinheiro que entrou, a gente reinvestiu, deixou no caixa para fazer um caixinha. E aí, primeira necessidade, eu preciso de uma impressora, não dá para ficar mandando para fora para impressão, porque é cara. Nem eu, nem ele tínhamos impressora em casa. Fomos lá e compramos uma impressora, parcelado, se eu não me engano, essa impressora. Nem lembro direito, faz muitos anos. E aí a gente teve então os 2 notebooks e a impressora. Beleza, continuamos atendendo, fazendo um caixinha. No 3º mês a gente precisou tirar dinheiro do caixa para pagar os nossos salários, que a gente não podia tirar muito. Então a gente conversou ele conversou com a esposa dele, eu com o meu. Como que a gente pode fazer? Podemos tirar R$500 cada um. Tiramos R$500 cada um e deixamos o dinheiro no caixa. E fomos trabalhando com esse dinheiro. Então a gente começou pequenininho. Só que a gente tinha uma leve reserva de 2 meses. Então eu sugiro vocês também fazerem a reserva de vocês, tá? Pensar em tudo isso na abertura do negócio de vocês. Então vocês têm que ir lá pensar qual o nicho que vocês vão trabalhar. Quanto que vocês vão querer investir no negócio de vocês? Por exemplo, eu vou abrir e já vou pensar, vou levantar esses custos rápidos, mesmo trabalhando em home office, para pagar as minhas contas em casa, não depender de ninguém e pagar as despesas do escritório, eu vou precisar de pelo menos 5 mil. Então você vai ter que guardar 15 mil. Por quê? Você vai guardar 3 meses à frente. Então, pega esses 5 mil e guarda. E depois guarda mais 5. Mas espera 3 meses para abrir seu escritório, realmente viver só dele. Eu até sugiro que no começo você seja autônomo, ainda não abra CNPJ para não ter custos, né? Tenta trabalhar informalmente, porque você ainda pode talvez manter o emprego que você está e fazer o escritório paralelo. Dá trabalho? Dá bem mais trabalho do que você, né, já sair e começar a trabalhar. Só que contrapartida não te aperta financeiramente, você não fica tão desesperado, te traz mais segurança. Agora, quer fazer a tua coisa, o teu negócio andar? Sai de uma vez e abre teu escritório, porque água, vai bater na bunda e tu vai fazer a coisa andar. Tu precisa, teu salário tem que sair dali, então tu vai fazer a coisa engrenar.
Mas cuidado, né? Tenha planejamento. O CNPJ, o que eu falei no começo, pode sair caro para você, você vai ter que pagar contador, tem que várias coisas ali burocráticas que não é o ideal nesse começo. Desenvolva sua marca, não gaste dinheiro, faça no Canva, crie você. Pô, Milena, mas eu não sei criar uma marca legal agora. Pede ajuda para um amigo da faculdade, alguém que domina melhor a ferramenta, mas tenta não gastar dinheiro agora, nesse momento, nesse início com isso. Se você tiver um caixa que você se planejou para esses meses, perfeito. Se você não teve esse planejamento ainda, não gasta dinheiro agora com isso. Ah, mas poxa, isso é importante. É muito importante, mas você pode ir amadurecendo conforme vai entrando dinheiro no seu caixa, você pode ir melhorando o fluxo do seu caixa e tirando esse dinheiro para investir nessas coisas. E também eu falo que para que você coloque no papel tudo que você pensa que pode ter de gastos futuros, né? A estrutura do seu escritório. Milena, minha meta daqui a 1 ano é ter o meu escritório físico, meu espaço comercial. O que você vai precisar para esse espaço comercial? Coloca agora no seu plano de negócio. Cadeira, mesas, iluminação. Vou precisar de um micro-ondas para tomar um café lá. Vou precisar para esquentar alguma coisinha porque eu não posso vir todo dia para casa para vir almoçar em casa e não posso gastar nesse começo muito em almoçar fora, que sai caro. Vou precisar de impressora, vou precisar de uma TV para apresentar o projeto para o cliente, vou precisar de uma mesa de reunião, vou precisar da minha mesa de trabalho, da minha cadeira. Anota, coloca tudo isso numa listagem para você ter essa projeção do que você vai precisar investir daqui e guardar de dinheiro para daqui a 1 ano fazer isso. Então você tem que ter a sua meta de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, para que a coisa aconteça. Pensando sempre na estratégia. Tenha estratégias para cada etapa. Aquilo que eu falei, a nossa primeira estratégia quando a gente começou foi que a gente não tinha dinheiro e a gente precisava ter dinheiro em caixa. Então a primeira estratégia era tirar um salário bem pequenininho, tentar se manter com o que tinha em casa, para deixar dinheiro em caixa e fazer o caixa para depois garantir a gente 3 meses à frente. Foi a nossa primeira estratégia a ser tomada. E aquilo que eu falei, né, de trabalhar sozinha, pensar se você vai, pensar no seu investimento, onde você vai investir, que foi aquilo que eu falei, dos equipamentos, dos equipamentos depois de folha, de papel, de impressão. A Tereza está perguntando aqui, se for MEI, às vezes o cliente quer nota fiscal. Tereza, tem que ver se você pode abrir o MEI, tá? A gente tem o designer e o arquiteto, principalmente, tem uma grande dificuldade com a questão do MEI, porque nós temos a profissão regulamentada. Então, nós não nos enquadramos muito bem no MEI. Teria que ver com um contador se você se enquadra e qual você se enquadra para o MEI. Tem a opção, que é o que eu e meu sócio fazíamos no começo da carreira, nós tirávamos nota fiscal na prefeitura. O cliente pedia nota, então a gente fazia. Então é tão pouco, era no começo o cliente, né, que a gente nem tirava muita nota, porque tinha 1 ou 2 por mês e olha lá. Então o que a gente fazia? A gente ia na prefeitura e tirava nota como CPF. E aí eu ia lá na prefeitura e tirava uma nota de serviço, que pode ser uma opção. O ideal é que você pegue um contador. O Sebrae tem uma aba dentro dele que você pode tirar algumas dúvidas sobre isso. Você sugere profissional liberal? Olha, no começo da carreira eu sei que é mais difícil a gente conseguir fazer CNPJ, tem a questão, né, dos custos, mas eu vou te dizer que a grande virada de chave para nós no escritório foi quando a gente fez CNPJ. Por quê? O banco começou a nos avaliar de uma forma melhor. O mercado começou a nos avaliar de uma forma melhor. Os nossos parceiros começaram a nos avaliar de uma forma melhor, porque você é uma pessoa jurídica, não mais uma pessoa física. E foi fundamental o CNPJ porque a gente começou a fazer movimentação, abriu a conta, né, direta à conta da empresa, a divisão de lucros e movimentação ficou mais correta entre eu e meu sócio, a gente tem uma visão melhor.
Só que eu entendo que no começo isso gera custos, então no começo talvez você não vai fazer isso, mas você vai se planejar para que isso aconteça. E eu acho importante sim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Enquanto eu era pessoa física e meu sócio pessoa física, nós não tínhamos um bom relacionamento com os bancos. Quando a gente abriu o CNPJ, as oportunidades começaram a melhorar. A gente faz boleto, emite boleto, a taxa do boleto ficou melhor pra gente. Então eu pago uma taxa bem melhor do que quando era, né, quando eu não tinha CNPJ. As minhas aplicações hoje têm taxas melhores da pessoa jurídica do que pessoa física. Empréstimos, porque não vá se iludir, você vai pegar empréstimo sim. Às vezes vale mais você pegar um empréstimo do que mexer naquele dinheiro que está aplicado, tá? Só que isso é sempre uma questão de avaliação do seu negócio. A gente fez agora uma avaliação e fez um cálculo e a gente pegou um investimento para comprar um maquinário que valeu muito mais a pena pegar um empréstimo do que mexer no nosso fluxo de caixa. E aí a gente comprou esse equipamento, parcelou porque a gente viu assim. No à vista, ele tinha um bom desconto que valia os jurinhos que o banco estava cobrando pra gente. E aí aquele dinheiro que ficou no caixa e eu não mexi, eu comecei a fazer mais dinheiro e logo a gente, nos 2 anos, a gente conseguiu quitar aquele equipamento. Então foi ótimo isso. Então você consegue também trabalhar com o dinheiro do banco. Por quê? Você é CNPJ, né? Então ele começa a te ver como empresa e não mais como uma pessoa física. Pessoa física, ele vai te dar empréstimo pessoal, ele não vai te dar um empréstimo, como é que eu vou te dizer, né? Com uma base maior, assim, aqui hoje a gente coloca equipamentos, se precisar pegar um empréstimo, a gente coloca a empresa, coloca o maquinário, coloca os equipamentos, tudo isso leva a uma melhor qualidade de relacionamento com o banco. Isso é bem legal, tá? Isso é bem importante. Então, eu sugiro ter CNPJ. Isso eu sempre vou sugerir. Profissional liberal é legal para quando você está começando, você tem que fazer caixa, não pode pagar contador, não pode pagar né, o seu CNPJ, os seus impostos ali que geram do CNPJ, de abertura e tal. Então a gente entende. Mas já coloca no teu planejamento, no teu plano de negócios para prever o teu CNPJ. Tu vais ver como isso vai fazer diferença no teu negócio. Aqui eu sobre o plano de negócio que eu falei ainda para vocês, né? Aquilo que eu falei das empresas e dos escritórios, como é triste a gente ver profissionais fechando em menos de 1 ano o seu escritório, porque ele começou errado, começou sem planejamento. Então pensa nesse planejamento para que vocês não cometam esse erro. Conhecer a concorrência, conhecer o nicho, se especializar, né? Esses dias me perguntaram assim sobre cursos. Me perguntaram ainda sobre uma especialização logo que termina a faculdade. Isso é legal vocês terem planejamento também. Ter previsto lá no teu planejamento, em tanto tempo, o que você vai incluir de cursos para aperfeiçoamento. Quando você sai da faculdade, eu sugiro que você tenha um curso que te direcione para o teu crescimento profissional e tenha um curso que te direcione principalmente para você se especializar naquilo que você não é tão boa. Por exemplo, eu vou fazer um curso de 3D porque a faculdade me dá um 3D simples, uma base muito crua e eu não consegui me aperfeiçoar nisso. Então eu quero fazer um 3D bonito para o meu cliente, talvez eu vou me especializar nesse nicho. Então você tem que fazer um curso para isso. Então isso você tem que estar previsto dentro do seu planejamento, do seu plano de negócios. Talvez no começo você vai quebrar um pouco mais a cara, não vai conseguir, mas se tiver dentro do teu plano de negócio, dentro de 6 meses você vai conseguir pagar um curso que vai fazer o teu diferencial dentro do escritório. Assim como um curso de processos, de organização, para entender as etapas que você tem que seguir dentro do seu escritório. Eu costumo falar do zero à sua liberdade financeira, porque dentro do escritório a gente tem muitas etapas. A gente tem que cuidar do financeiro, do marketing, a gente tem que cuidar do gerenciamento de obras, do gerenciamento de projetos, do atendimento ao cliente. E isso é importante que você também conheça, para que você possa crescer profissionalmente e tem que estar dentro de toda essa etapa da abertura do seu escritório.
O plano de negócio, principalmente, ele te ajuda a não correr tantos riscos. E isso que eu acho que é o mais importante, assim, né? Você ter essa projeção lá da frente para não correr riscos. Que é a mesma coisa que eu falo do projeto do cliente. Você não projeta o cliente, o projeto dele, para lá na frente ele executar, e você não vai indicar, você não vai ter um planejamento disso para executar a obra para ele, você não vai indicar os melhores, vai planejar, olha, eu vou fazer aquele quarto, então eu vou precisar planejar marcenaria, eu vou precisar pensar no gesso, eu vou pensar na iluminação, eu vou pensar no eletricista, eu vou pensar na decoração, no papel de parede. Você já tem meio caminho andado, porque você já pensou tudo que você vai precisar para desenvolver esse projeto lá. Ou você vai pensar assim, eu tenho minha primeira cliente chegou, eu tenho que ter um planejamento para atender ela. O que eu preciso? Preciso fazer um contrato. Mas o meu orçamento ainda não está padronizado, tem que pensar no orçamento. Isso é um planejamento. Se você tem esse planejamento do seu escritório interno, como funciona, você também tem que ter esse planejamento a longo prazo. Planejamento interno, planejamento de marketing, faturamento, são várias coisas que eu quero que vocês comecem a abrir a mente de vocês para que vocês entendam a importância de ter um plano de negócio. É muito importante isso, tá? E aí, então, aqui eu falo como montar um plano de negócios, mas o que eu vou dizer para vocês? Existem hoje vários sites que ensinam a você a montar o seu plano de negócio, e eu separei um ou dois links, depois a Thaís me refresca a memória, qual que a gente vai colocar, e eu vou deixar esses links disponíveis para vocês lá no Telegram, para que vocês possam clicar lá e entender o que a gente fala de plano de negócio, né? E também, se vocês quiserem, se vocês me pedirem, eu também posso mandar eu faço uma listinha rapidinha desses custos internos que a gente tem dentro de um escritório físico, não home office, né? Um escritório físico, que é aqueles custos rapidinhos que eu falei lá no início. Eu posso passar uma relaçãozinha para vocês aí depois dentro do Telegram também. Estejam inscritos. Lembrando, nossa jornada 30K+ está começando, lives de aquecimento, dia 25 o evento começa. E só vai começar para quem estiver inscrito. O link está lá na bio do Instagram. Se inscreva lá, é gratuito, é online, para te ajudar lá nesse evento. Então, vai ser tão legal porque eu separei em etapas das 3 coisas que são as pontes para você poder abrir seu escritório. Então vai lá, acompanha que você vai ver como que é legal. Deixa eu ver mais alguma pergunta? Alguma pergunta sobre plano de negócios, abertura de escritório que precisa ter? Senão a gente vai finalizando aí a live. Mas é isso aí mesmo. O escritório vai depender de vocês e o faturamento e o crescimento vai depender de vocês, né? A gente vem aí com os nossos negócios faturando mais de 7 dígitos, né? Mais de R$1 milhão por ano, mais porque a gente tem planejamento. E eu quero que vocês tenham planejamento também. Para isso, vão lá fazer o plano de negócio, vão ver a live que eu coloquei lá sobre vendas, porque vocês vão aprender a vender. E amanhã, que é sexta-feira, sábado, domingo, todos os dias, eu vou deixar meu final de semana, vou tirar um tempinho do meu final de semana, das minhas horas da noite, para preparar conteúdo para vocês entenderem de uma vez por todas o que precisa para uma abertura de escritório. Ah, Milena, mas não me formei ainda, né? Isso não pode ser um obstáculo para você pensar nisso, porque daqui uns meses, ou daqui um mês, ou daqui 3 meses você vai abrir. Quem já entrou aí, que está iniciando carreira, Tereza e tudo mais, garanto, né, Tereza, que tá até se arrependeu talvez de não ter pensado nisso antes. Agora estaria talvez até mais preparada. Ou ela já está preparada porque já se organizou antes. Então tá bom. Chega de falar. Beijo para vocês, uma ótima semana, uma ótima noite, um ótimo dia amanhã e a gente se vê amanhã à noite. Beijão!